Olá, comandantes! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, Caleb Júnior aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E olha só quem chegou. Ele, o próprio Wiz, consegui comprar. Agora é só jogar as partidas e já montar o guia pra vocês, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje tem um objetivo muito simples e claro. Muitas pessoas já teve aquele pensamento: eu sou muito ruim. E isso, galera, é uma coisa muito comum de acontecer, ainda mais em jogos que tem uma mecânica um pouquinho mais complicada, um jogo que exige um pouco mais de estratégia. Então hoje a gente vai falar disso. Esse vídeo sim, ele vai fazer parte da série, tá? Então é um vídeo muito importante para fortalecer a sua mente e te ajudar a entender que nem tudo depende de você, nem tudo. Muitas vezes o que leva você a um resultado nem sempre é por culpa sua, tá? Então vamos lá, pessoal. O que faz você pensar que você é muito ruim? O que faz você pensar que você não é capaz, que você não dá conta, que você não consegue? Sempre quando a gente entra em contato com algo novo, algo que a gente nunca realizou, é normal a gente ter bastante erro, é normal a gente não conseguir logo de primeira, é normal a gente ter bastante dificuldade, então isso é uma coisa totalmente natural. O que não é natural, pessoal, é a gente muitas vezes querer medir as pessoas com as nossas réguas ou querer se comparar ao outro colega. Entenda que tem pessoas que têm uma mente um pouco mais lógica, têm uma facilidade maior em aprender as coisas ou até mesmo desenvolver, tá? Tem pessoas que têm uma capacidade um pouquinho mais acelerada de desenvolver melhor, de aprender melhor. Então isso é uma coisa normal. Eu mesmo sou um exemplo muito claro deste jogo, porque eu já sofri algumas críticas não construtivas em relação aos meus números no perfil. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando você avalia o perfil aí Caleb Júnior, o meu perfil aí do jogo, você não precisa nem ter, como é que eu posso dizer pra vocês? Vocês não precisam nem ser amigo meu no jogo. Só de vocês puxar isso daqui e ver todos os meus números, você já consegue analisar tudo, tá? Tudo bem que esse perfil que ele não é 100% eficaz. Vocês podem estar buscando informações da conta, né, de clã, de qualquer outro tipo de coisa dentro do jogo por um site aí que eu esqueci o nome. Acho que qualquer coisa eu deixo para vocês aqui o link ou o nome dele na descrição. Acho que é Blitzstar, alguma coisa assim. É um site que analisa números, estatísticas. Então assim, pessoal, logo quando eu comecei a jogar esse jogo, eu jogava da forma como eu achava certo. Então, eu pegava qualquer tanque, geralmente eu ia por dano. Teve um tempo que eu comecei somente por dano. O tanque que fazia mais dano é o tanque que eu estava utilizando. Só que assim, eu não sabia o que era pesado, eu não sabia o que era lento, eu não sabia o que era leve, eu não sabia o que era TD, eu só queria um tanque que fosse foda nas partidas. Então esse foi o meu pensar logo quando eu comecei a jogar esse jogo. E é uma coisa totalmente normal, porque eu não tive referência nenhuma. Um colega meu me apresentou esse jogo, eu gostei e comecei a jogar. Então eu tive algumas orientações, alguns direcionamentos, não foi nada assim, tipo um guia completo para eu poder começar a jogar esse jogo da maneira mais correta possível. Então vamos lá, quando você analisa esse perfil, muitas pessoas falam: como que uma pessoa com 10.499 de batalha tem um WR tão baixo desse, tem uma quantidade tão baixa de maestria? Tem gente que tem menos quantidade de batalha que eu, com muito mais maestria. E é o que eu falei para vocês, tem pessoas que têm um desenvolvimento mais rápido, mais acelerado, uma mente lógica mais rápida. Então, às vezes a gente demora para começar a entender como funciona a mecânica não só de jogo, mas também de muitas outras coisas, tá? Então é algo normal, pessoal. Então eu já fui criticado, já tive críticas não construtivas em relação ao meu perfil, e é uma coisa que eu sempre prego não só para vocês, mas também para os meus membros, para quem me conhece, eu sempre falo: eu não me apego a números, não me apego a estatísticas. Isso aqui não me aborrece, isso daqui não me frustra. Ai, mas Caleb, você tá falando isso aí porque você tem números baixos. Não, galera. Simplesmente eu falo isso porque é uma coisa que não vai agregar em nada na minha vida. Eu tendo números bons ou números ruins, isso aqui não vai influenciar nada na minha vida.
a minha conta vai continuar sendo a mesma, eu não vou ganhar coisas a mais ou coisas a menos, então tipo, isso não vai influenciar diretamente na minha realidade. Se for impactar em alguma coisa, é só na maneira como as pessoas vão começar a me observar, como as pessoas vão me tratar, porque tem gente que infelizmente só se junta com pessoas que têm um win rate maior. Inclusive eu tenho dois vídeos muito bons, vou deixar o link na descrição e eu vou pedir por favor que vocês assistam, que são dois vídeos maravilhosos que vão agregar a este vídeo, tá? Eles vão complementar e vocês vão entender tudo. Link na descrição, não esqueça de assistir, tá? Mas termine de assistir esse vídeo aqui, que é um vídeo muito legal, muito importante para fortalecer sua mente. Então, pessoal, quando vocês forem começar a jogar esse jogo e falar pra mim, ai, Caleb, eu sou muito ruim. Cara, isso é uma coisa normal, tá? A habilidade que vocês vão desenvolver neste jogo é uma coisa que ela vai levar um tempo, tá? Ela vai levar um tempo, muitas vezes vocês vão ficar frustrados, estressados, não vão querer mais jogar esse jogo, vai mudar esse jogo lá pra casa do chapéu, e é uma coisa totalmente normal, galera. Só que assim, não deixe um jogo ou qualquer outro tipo de coisa adoecer a sua mente ou te deixar com essa ideia que você seja incapaz. Quando eu comecei a jogar esse jogo aqui, eu fiquei muito frustrado, porque a linha que eu comecei a usar foi a alemã, a linha alemã. E o meu primeiro tanque foi o mouse. Meu primeiro tier 10 foi o mouse. Só que a minha passagem para chegar até o mouse foi muito ruim. Eu era uma pessoa sem estratégia, eu simplesmente andava no meio do mapa, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu usava tanques que a proposta era totalmente diferente, então eu só pegava o tanque que fazia um dano legal e ia lá pro meio e morria. Aí eu xingava, ficava puto, eu via que a minha tela vivia cheia de derrota, então assim, era uma coisa absurda. Só que assim, com o tempo eu fui entendendo o jogo, sabe? Com o tempo eu fui entendendo, comecei a ter um pouquinho mais de malícia, comecei a pesquisar, comecei a me adentrar mais ao jogo. Descobri que nenhum tanque é igual ao outro, descobri que os tanques eles têm uma classificação, cada um deles tem um papel totalmente diferente no jogo, então não é qualquer cenário que você vai jogar qualquer tanque. Então cada tanque tem seu papel dentro do jogo. Isso era uma coisa que eu não tinha noção no início. Então, pessoal, ter esse pensamento é uma coisa normal. Só que uma coisa que eu sempre falo para vocês, não se apeguem a números, não se apeguem a estatísticas. Dentro desse jogo existem pessoas que jogam por prazer, que no caso sou eu. Tem pessoas que jogam por números e estatísticas e não tem problema nenhum você querer jogar por estatísticas, por números, deixar seus números sempre muito bonitos, sempre muito altos, não tem problema, pessoal. Isso é uma coisa totalmente normal, tá? E tem pessoas que simplesmente ficam frustradas porque não conseguem ganhar, não conseguem exercer um papel legal, não conseguem ter um desempenho legal. E o que eu dou para vocês de conselho é que busquem entender o jogo, busquem entender o tanque que você está utilizando. Muitas vezes tem pessoas que se descobrem muito mais lá na frente, né? Às vezes a pessoa ela jogou durante a vida toda com um pesado e descobriu que jogava bem de leve lá na frente. Então assim, é muito interessante você, se você não tem nenhuma referência, você buscar com alguma pessoa algumas orientações. Se você não sabe jogar bem com leve, tenta com um tanque pesado. Eu conheço pessoas que jogam muito bem de leve, mas não jogam muito bem de pesado. Como tem muitas pessoas que jogam muito bem de TD, mas não jogam muito bem de médio. Galera, eu jogo melhor de TD. Eu gosto de jogar de TD e pesado. Tanque leve e médio, eu sou uma perdição. Eu não tenho vergonha de dizer isso, cara. É uma coisa muito normal. Eu acho que é uma coisa muito legal quando você assume quando você não sabe jogar bem com determinado tanque. Porque você fala que você joga bem com todos. Eu não jogo bem com todos e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum você admitir que você não consegue. O que é chato quando a pessoa ela não consegue e ela também não aceita ajuda. Como eu falei pra vocês, um dos meus tanques mais favoritos, um dos tanques que eu mais adoro é o mouse, cara. O mouse pra mim ele é um tanque muito, muito bom. Eu gosto demais dele e eu já recebi algumas ajudas em relação a esse tanque porque eu tinha um pouquinho de dificuldade. Olha eu procurando o mouse na conta do Tenente Zé Pulguinha. Então assim, eu tinha muita dificuldade com o mouse, eu comecei a jogar
algumas partidas com ele. Eu achei que eu já estava no meu pico maior, eu achei que eu já estava já no nível, no ápice, né, de jogabilidade. Só que eu descobri que eu jogava errado, eu descobri que tinha algumas coisas que eu fazia que não era certo. E algumas pessoas vendo isso me fez críticas construtivas. Falaram, Caleb, você tá jogando errado, não é assim que joga. Se você quiser eu posso te ajudar. E sim, eu aceitei de bom grado, porque aprender, pessoal, nunca é cedo, nunca é tarde. Então você sempre vai ter alguma coisa para aprender. Muitas vezes você vai ensinar uma pessoa a jogar e aquela pessoa vai aprender alguma coisa que você não sabia. Eu já ensinei um amigo meu que começou a jogar por influência minha. Ele no início teve muita dificuldade, só que eu ensinei tudo para ele que eu sabia. A gente jogava muito treinamento, muita sala fechada e era muito legal. E com o tempo ele foi aprendendo coisas bem interessantes, ele começou a observar coisas que eu nunca tinha parado para raciocinar. E eu acabei aprendendo com ele, ou seja, uma pessoa que era praticamente meu aluno, um dia virou meu professor. Então, pessoal, é uma coisa muito normal hoje em dia, tá? Eu queria dizer para vocês que, aproveitando já que a gente está falando disso, a gente tem o nosso clã aqui, né? A KJBC. O clã, pessoal, ele é uma comunidade. Eu já deixei isso bem claro antes mesmo de ele ter membros. Então, este clã ele é uma comunidade. O que eu espero de todos os membros deste clã? Que vocês se ajudem, que vocês ajudem o próximo e que seja uma cultura deste clã reprovar qualquer tipo de comportamento de pessoas que sim possam jogar muito bem, só que sejam um pouco arrogantes ou qualquer outro do tipo. Não tô falando para vocês começar a procurar guerra ou começar uma discussão. Não, nada disso. Reprovar um comportamento é você não dar corda, você não aprovar e todos ali começar a formar uma cultura de sempre ajudar o próximo. Eu estou muito satisfeito com o desempenho deste clã. É um clã que ele é muito ativo, tá? Ele é muito ativo, as pessoas são bastante comunicativas, vocês se ajudam muito, de vez em quando eu tô ali acompanhando, tá? Inclusive vai ter algumas novidades aí no clã, eu vou estar vendo de promover alguns líderes para estar ajudando a administrar, tá? Então assim, se você quer fazer parte desse clã, faça. Independente se você é jogador iniciante, se você é jogador pro player, se você é noob, não tem problema. Este clã está aqui para ajudar. E sempre quando eu puder ajudar também, eu vou ajudar da melhor forma no dia que a gente puder estar jogando junto, jogando algumas partidas de pelotão. Então eu vou estar te ajudando. E é o que eu sempre falo para vocês, se vocês um dia forem jogar comigo, não espere que o Caleb vai carregar a partida, que o Caleb vai fazer coisas absurdas. Porque sempre as pessoas quando vê um youtuber, né? Ou até mesmo uma pessoa que igual eu sou líder de 2 clãs. Então as pessoas já esperam que eu tenho números altos, que eu jogue bem pra caramba, que eu faço coisas absurdas. E pessoal, eu não sou esse tipo de pessoa. Uma vez também eu assisti um vídeo e isso foi antes de eu começar. Isso na verdade eu já estava nesse processo de criar o canal, que falou que se você quer criar um conteúdo, você tem que manjar muito desse conteúdo, você tem que ser o melhor nesse conteúdo, você tem que fazer a diferença nesse conteúdo. E eu discordo, porque quando se trata desse jogo, eu não sou uma pessoa que eu tenho muita habilidade, que eu sou uma pessoa de um nível de um cara pica. Eu não tenho esse nível de habilidade não, pessoal. Tem pessoas no meu clã que jogam muito melhor do que eu, que se inclusive a gente cair numa sala fechada, eu vou ser solado em questão de minutos. Mas assim, pessoal, o legal, o divertido é você compartilhar, é você ajudar, é você dar algumas dicas, sabe? É o que eu falei, a gente sempre tem algo para aprender e para ensinar, tá? Então é isso. Esse clã aqui ele é uma comunidade, não é à toa que ele tá ali como community, né? Então assim, é um clã que tá aqui para ajudar. Se você faz parte deste clã, o mínimo que eu espero de você é que você tenha respeito, que você ajude o seu próximo e que você seja sempre uma pessoa humilde. Se você é o melhor jogador do meu clã, então ajude o próximo, compartilhe para que ele fique no mesmo nível de habilidade com você. Por mais que você ache que você já aprendeu de tudo, sempre tem alguém que possa te ensinar alguma coisa, tá? E eu não quero pessoas saindo do clã falando, Caleb, eu sou muito ruim. Isso não é uma desculpa. Este clã ele é um clã livre de entrada e livre de saída. Se você quiser futuramente sair do clã, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com isso. Desde que
não seja esse o motivo, tá? De eu sou muito ruim, eu vou sair do seu clã para não atrapalhar. Não, não façam isso, tá? Permaneçam no clã, aprendam, desenvolvam, vão criando um pouquinho mais de habilidade, porque pessoal, a prática ela leva à perfeição. Então, para você ser bom numa coisa, tem que ter dedicação, tem que ter constância, tá? Eu jogo mais ou menos o que eu jogo hoje, porque eu já joguei 10 mil partidas, já virei a noite jogando. Então eu tenho um pouquinho mais de habilidade. Então por isso que eu criei essa conta. Caleb, mas essa conta do Tenentes é Puguinha, tá com números incríveis. Tá, mas você colocar uma pessoa que ela já tem uma experiência de 2 anos numa conta nova, obviamente os números vão ser incríveis. Porque se você comparar com a outra conta, não tem os números tão incríveis assim, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria só dizer isso para vocês. Eu queria que vocês abrissem a mente de vocês em relação a isso. Não tem por que vocês terem esse pensamento. Eu sou muito ruim. Porque, ainda mais nesse jogo. Esse jogo coloca uma coisa na cabeça de vocês. Esse jogo não depende 100% de você. Uma pessoa que falar para você... Eu bato o pé com isso. Uma pessoa que fala para você... a vitória só depende de você. Não depende, não. World of Tank Blitz, não é World of Tank Duel. Sempre coloque isso na sua cabeça. Não adianta você ser o melhor jogador desse jogo se o time que você for cair for uma ameba e morrer em questão de segundos, tá? Então, você é capaz de fazer a diferença no jogo. Você não é capaz de simplesmente levar o time todinho nas suas costas. Você pode sim fazer uma diferença no jogo. Só que se o time não tiver um nível um pouquinho mais mediano de jogabilidade, vocês vão perder muito fácil. Porque se fosse assim, você ia ganhar todas as partidas que você jogasse, já que o jogo, a vitória depende 100% de você. Porque eu já vi muito isso e eu discordo. Então é isso, pessoal. Então, vai ter vários fatores que vão levar você à derrota. E não fica frustrado com derrota, pessoal. Derrota é uma coisa normal, é uma coisa comum. É preciso perder para um dia vocês ganharem. Então não deixe esse sentimento de frustração de derrota e falar que eu sou ruim. Eu já tive esse pensamento e hoje simplesmente quando eu estou nas derrotas aí eu simplesmente fecho o jogo e vou caçar outra coisa para fazer. Então eu espero que vocês façam o mesmo, tá, pessoal? Bom, o vídeo ele foi mais explicativo, foi mais para poder conversar com vocês, tá? Então eu espero de verdade que vocês tenham entendido a proposta do vídeo, que vocês tenham um pensamento agora um pouquinho mais inteligente em relação a esse sentimento, a essa ideia. Então não alimente isso. Você é capaz de fazer qualquer coisa, tá? E o Caleb é um claro exemplo disso. Não é porque eu sou líder de 2 clãs e eu sou youtuber que eu tenho que ser o melhor. Não, nada disso. Eu sou uma pessoa que estou aqui para ajudar, compartilhar um pouquinho o que eu sei e aprender com vocês também, tá? Então é isso. A gente é uma comunidade, a gente é uma família, a gente tem que se ajudar. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo foi ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai logo se inscrevendo em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Não se esqueça de dar aquele like para continuar incentivando a gente a fazer mais vídeos. E compartilha com aquele amigo seu que já falou que não quer jogar mais esse jogo, que esse jogo aqui é uma bosta, que esse jogo é uma merda, eu não vou ficar mais estressando com isso. É uma coisa normal, viu, galera? E não se esqueça de assistir os 2 vídeos que eu deixei aqui na descrição, beleza? Bom, eu vou atualizando vocês aí depois sobre a conta. Vou ver se eu posto algum outro vídeo aqui, tá? Pra gente continuar a nossa série. Mas é isso. Tem um recadinho no final do vídeo. Até o próximo vídeo e falou! Se você é um jogador competitivo e está à procura de outros jogadores para jogar competitivo, eu te apresento o CCB, Centro Competitivo Brasileiro de World of Tank Blitz, um servidor criado para unir toda essa galera que ama jogar competitivo. Então, venha fazer parte do nosso servidor. E para você que gosta do canal, acompanha e não perde nenhum conteúdo, eu te apresento o servidor Caleb Junior Blitz, uma comunidade onde você pode estar interagindo não somente comigo, mas também com outros jogadores. Então venha fazer parte desses nossos servidores. O link dos 2 servidores está na descrição.